Fala galera, começando mais uma edição do PL Brasil Responde, esse quadro que vocês tanto gostam. A gente soltou o post lá na nossa aba da comunidade ontem e a gente selecionou hoje 6 perguntas. A gente colocou mais uma, porque a gente costumava colocar 5 e hoje a gente deu uma aumentada para deixar o vídeo um pouquinho maior e para ter mais chance de vocês participarem. Então bora lá? 6 perguntinhas pra gente responder hoje, hein pessoal? Bora! A primeira pergunta é do Berg You Will Never Walk Alone. Gostei do seu nick aí no YouTube, hein? Qual clube da 5ª divisão para baixo chegou mais longe na FA Cup, a nossa famosa Copa da Inglaterra? Olha só, Berg, eu não consegui achar com 100% de exatidão um clube da 5ª divisão para baixo, porque foi difícil achar nas pesquisas, a gente não encontrou muitos dados de fontes confiáveis, mas nós encontramos um exemplo aqui da 4ª divisão. Foi em 1997 e o clube se chamava Chesterfield. E olha só que interessante, esse time modesto chegou até as semifinais da FA Cup, pessoal, uma grande epopeia. Que pena que não deu em título, né? Mas, pô, um clube da 4ª divisão chegar nas semifinais da Copa da Inglaterra, a Copa Doméstica mais importante da Terra da Rainha, é digno de nota, né? Então a gente vai colocar aqui, o Dezinho vai botar uma arte para a gente contar como foi essa trajetória do pacato Chesterfield. No primeiro round, eles derrotaram o Bury por 1-0. No segundo round, derrotaram o Scarborough por 2-0. Depois, no terceiro round, foi a vez do Bristol City ser vencido por 2-0. No quarto round, ganhou do Bolton por 3-2, uma partida mais difícil. Nas oitavas, olha só, 1997, hein? Derrotou o Nottingham Forest por 1-0. Nas quartas de final, pegou um time modesto também, o Wrexham, por 1-0, venceu. E aí chegou nas semifinais, enfrentaram o Middlesbrough. E lá eles perderam e finalmente foram eliminados no replay, no jogo de volta. Então tá aí respondida a sua pergunta, Berg. Bora para a próxima? Segunda perguntinha? O Alexandre Santos nos mandou o seguinte. Na próxima temporada você acha que o Chelsea pode tentar brigar pelo título da Premier League? Olha só, Alexandre, eu acho que é muito cedo pra gente poder falar isso, né? Porque o Chelsea vem de uma reconstrução pós-era José Mourinho, pós-era Antônio Conte. E a equipe precisa de uns acertos para a gente poder falar, cravar que na próxima temporada eles vão brigar pelo título. Porque hoje em dia que a gente pode falar com 100% de certeza que está brigando pelo título na Inglaterra são apenas Manchester City e o Liverpool. E para um outro time bater de frente com esses dois gigantes que estão arrasando atualmente, tem que ter um time competitivo, tem que ter reforços chegando para poder aumentar as escolhas do técnico do Chelsea, que é o Frank Lampard atualmente no elenco. Então eu acho que é muito cedo para a gente poder falar isso. Nessa temporada atual, eu tô até que gostando do Frank Lampard. Pelo menos ali no início, ele para mim ganhou um ponto positivo que foi apostar na base do Chelsea. A gente viu vários jogadores jovens ganhando espaço e jovens bons de bola, como o Tomori, o zagueiro, o Tammy Abraham, que começou voando, deu uma caída, mas também tem muito futuro pela frente. O próprio Hudson-Odoi, que estava machucado e ainda não conseguiu ter minutos de jogo constantes em campo. Então, para mim, foi uma bola certa do Frank Lampard ter apostado nesses jovens. Mas, por outro lado, com o decorrer da temporada, com o time jogando Champions League, eu acho que o Lampard ainda está pecando em escolhas do elenco, colocando jogadores que não deveriam ser titulares, fazendo algumas alterações durante o jogo que são tanto quanto polêmicas, e os torcedores do Chelsea sabem disso. Então, calma aí, torcedor Blue, porque pode ser que o Chelsea ainda vai se acertar um pouquinho mais e, que nem eu disse, tem que ter reforço chegando também. Hoje em dia a gente pode falar aí que apenas uns 3 ou 4 jogadores são unânimes nesse elenco titular do Chelsea, como por exemplo o capitão Azpilicueta, o Jorginho, meio-campista, que está jogando muita bola, o Kovacic também. Então os azuis londrinos precisam se reforçar muito mais para a gente poder falar que vai brigar pelo título da Premier League. Beleza, querido? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Terceira perguntinha agora, que está no título da thumb, eu acho que é a mais interessante. Vamos lá, hein? Foi o Biel Chavão que perguntou pra gente. Se vocês pudessem montar uma seleção dos melhores jogadores da Premier League 19/20, qual seria ela? Então bora lá. Levando em conta que a Premier League ainda não acabou, então se você estiver assistindo esse vídeo quando o campeonato tiver terminado, pode ser que alguns nomes aqui estejam de fora e que outros mereçam entrar. Mas atualmente, bora lá. Dezinho, coloca essa arte maravilhosa pra gente, pro pessoal ver o nosso campinho dos 11 titulares, começando pelo goleiro. O meu goleiro hoje seria o Jim Henderson, do Sheffield United. Para mim é o jogador que está mais se destacando nos Blades. Na lateral esquerda, eu acho que é o Andy Robertson, né, do Liverpool. Por mais que ele não esteja tão bem que nem na temporada passada, eu acho que
não existem outros nomes para poder lutar por essa posição na minha seleção da temporada atualmente. Na lateral direita também vou com outro do Liverpool, né, Alexander-Arnold. Esse sim dispensa comentários, o que ele tá jogando é uma barbaridade. E na zaga eu vou ficar com Virgil van Dijk, pra gente poder continuar na defesa do Liverpool. E o outro zagueiro para mim é o Soyuncu, do Leicester, o zagueirão turco que chegou para ficar com o lugar do Maguire e tá jogando muito bem também. Bora pro meio de campo? Meio de campo eu vou escalar 3 meio-campistas, tá? Começando pelo jogador mais defensivo dessa minha seleção, Jordan Henderson, do Liverpool, que infelizmente se machucou por agora, mas que isso, é a melhor temporada dele disparada na carreira. Um pouquinho mais pra frente, como um segundo volante, nós vamos de brasileiro, vamos de Fred, do Manchester United, que tá jogando muita bola. E pra gente deixar um meio de campo mais ofensivo, mais armador e mais maestro, claro, não poderia faltar Kevin De Bruyne, do Manchester City, o jogador que mais dá assistências na atual temporada da Premier League, e ele também é unânime, né? E no ataque foi muito difícil, escolhi 3 nomes aqui, alguns vão ficar de fora, vocês vão me xingar, mas paciência, porque são apenas 3. Aubameyang, que é o atual segundo maior artilheiro da Premier League, melhor jogador do Arsenal na temporada. O outro atacante, Sérgio Agüero, do City, que também tá aí no topo dos goleadores do campeonato inglês. E para finalizar, eu tinha que escolher alguém do Liverpool, né? E foi o Sadio Mané, que pra mim, na minha opinião, é o jogador do trio de ataque do Liverpool que está mais constante, mais se destacando na atual temporada, beleza? Essa é a minha seleção e o técnico não está aqui também no campinho, mas a gente pode colocar aí que é o Jürgen Klopp por motivos óbvios. Beleza, querido? Tá aí a minha seleção. Pulando para a quarta pergunta, agora é a vez do Gabriel, que mandou o seguinte pra gente. Para vocês, qual jogador considerado promessa que não vingou nessa temporada 2019/20? Olha, esse jogador eu escolhi, pra mim, eu acho que é muito cedo pra gente poder afirmar que é o maior flop, a maior promessa flop dessa temporada. Mas eu acho que é um nome que vai ilustrar bem a sua pergunta e muita gente vai concordar comigo, inclusive os torcedores toffees. É o Moise Kean, que foi contratado junto à Juventus pela bagatela de 25 milhões de libras. Ele que tem 20 anos de idade, é realmente novo e chegou agora no campeonato inglês, né? Muito se esperava dele, mas só que não está conseguindo emplacar o seu melhor jogo. E o exemplo disso são as estatísticas, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia. Ele disputou 22 partidas na atual Premier League e dessas 22, 17 foram saindo do banco. Então, por mais que esse número esteja alto, não foi um jogador que está sendo titular na equipe do Carlo Ancelotti. E o Carlo Ancelotti chegou, arrumou o Everton e está apostando no ataque em 3 jogadores que estão aí sendo praticamente os titulares todas as rodadas, né? Que é o nosso querido Richarlison, o Pombo, o Bernard, que está ganhando muito tempo de jogo também com o treinador italiano. E para finalizar, Calvert-Lewin, que é o centroavante que está metendo gol a rodo. Então esses 3 estão sendo praticamente intocáveis. E quando algum jogador do banco tem entrado para poder substituir um desses 3 atacantes, o Ancelotti está optando mais pelo Theo Walcott e pelo Alex Iwobi. Então o nosso querido Moise Kean está abaixo até desses outros 2 reservas. Mas que fique bem claro que ele tem apenas 20 anos de idade. E, pô, é difícil um jogador jovem chegar no melhor futebol do mundo e já emplacar logo de cara as suas melhores habilidades. Então, paciência, que ele pode render muito no futuro, beleza? Quinta e penúltima pergunta, quem fez pra gente foi o Rueiros FC. As derrotas recentes do Liverpool podem abalar as estruturas do time para a próxima temporada? Rueiros Futebol Clube. Eu acho que é muito cedo pra gente poder falar isso, né? Mas antes, caso você tenha caído de gaiato aqui ou algum acompanhante do canal da PL Brasil, e você não sabe por que o Liverpool está em sua pior fase, Dezinho, bota aí na tela pra gente os últimos compromissos dos Reds na atual temporada. Eu acho que essa fase ruim do Liverpool começou lá em 15 de fevereiro, foi quando o Norwich perdeu pro Liverpool na casa do Norwich e os Reds custaram para fazer 1-0. Foi uma partida muito difícil e aí eu já fiquei meio assim, acho que o time tá ficando pouco inspirado. Depois, perdeu pro Atlético de Madrid na Champions, na primeira partida das oitavas, que pra mim extremamente normal, é uma equipe muito competitiva, eu acho que não é motivo para alarde, mas aí depois na Premier League a coisa foi ficando feia, rapaz. O Liverpool custou para ganhar do West Ham em casa por 3-2, logo em seguida perdeu a invencibilidade para o Watford naquela partida inacreditável, que terminou em 3-0 para os Hornets. Aí depois perdeu na Copa da Inglaterra para o Chelsea por 2-0, foi eliminado, mas lembrando que era um time misto, foi aquele mistão do Jürgen Klopp, não foi com força máxima. Então é isso, realmente é a pior fase do Liverpool, isso é fato. O time está com um poderio ofensivo pouco inspirado, não está criando tantas jogadas que nem antigamente, mas você falar que isso vai abalar a próxima temporada é muito cedo, viu, cara? Então é extremamente plausível que um time passe por
altos e baixos numa mesma temporada. Ainda mais um Liverpool de Jürgen Klopp que estava jogando fino, estava até pouco tempo invicto, ganhando praticamente tudo na temporada, e na primeira oscilação não é motivo para desespero, né? Mas eu acho que esses maus resultados podem ser um tipo de alerta bom para o técnico alemão, para poder ver o que ele pode fazer para melhorar ainda mais o seu desempenho na temporada 2020/21, como, por exemplo, reforçar um pouco mais alguns setores que estão carentes de jogadores, beleza? E para terminar, sexta e última pergunta, essa pergunta extra que colocamos nessa semana, foi o Jason do Boss, que perguntou o seguinte: acham que a chegada de Bruno Fernandes no United pode fazê-lo voltar a brigar pela Premier League? Cara, o Bruno Fernandes chegou chegando, né? Chegou sendo titular incontestável, já fez gols, já deu assistências, já virou um meio-campo indispensável por Solskjaer mesmo com pouco tempo. Mas você falar que isso vai resolver todos os problemas do United não é o suficiente, porque a gente sabe que os Red Devils estão passando por outros tipos de problemas na atual temporada da Premier League. E o primeiro, para mim, é a questão do próprio técnico. Será que o Solskjaer é realmente um técnico que vai dar conta de um time gigantesco que nem o Manchester United? Ele que sempre vai oscilando entre altos e baixos, é uma montanha russa. Começou a temporada mal, agora o time já voltou a engrenar. E aí, será que vale a pena manter ele? Será que vale a pena contratar outro técnico um pouco mais cascudo? Alô, Pochettino, tá aí disponível no mercado? Só uma pulguinha atrás da orelha para deixar nos torcedores diabos vermelhos. E a outra questão diz respeito ao planejamento financeiro dessa equipe, que está pecando muito na janela de transferências, contratando alguns jogadores que não estão dando certo. E os jogadores que estão dando certo estão vindo em pouca quantidade. Isso para um gigante que nem o United não está servindo. Eu acho que a diretoria, o técnico, os diretores de futebol, os cartolas do United têm que acertar um pouco mais a mão nessas contratações para fazer o time aumentar de patamar novamente e brigar, como sempre brigou, pelas posições elevadas da tabela, tá? O nosso querido, amado, sensacional, espetacular Ed Woodward, que é tão amado e contém ironia aqui, pelo amor de Deus, não me matem, ele precisa ser mais efetivo para o Manchester United voltar a voar no campeonato inglês, beleza? Bruno Fernandes é um ótimo jogador, tá jogando muito bem, vai ser titular daqui pra frente, já mostrou a sua personalidade, tá fazendo um meio de campo muito legal com o Fred e com o jovem McTominay, mas não resolve todos os problemas dos Red Devils. Tranquilo? É isso aí então, pessoal. Respondi das 6 perguntas de hoje. Chegamos ao fim de mais um PL Responde. Só mostrando aqui com um pouco mais de detalhe essa linda camisa que ganhamos da EA Sports, né, Dezinho? Achei que você não ia mostrar. Vou mostrar aqui agora, ó, do Ultimate Team. Uma comemoração, uma ativação sobre o Chapolin Colorado, que foi um dos grandes personagens aí da infância de muita gente na televisão brasileira. Só para mostrar aí que tão importante, estão recebendo mimos. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, por favor, pelo amor de Deus. Isso aumenta muito o nosso alcance no YouTube e faz com que a gente cresça cada vez mais. E se inscreva se você não é inscrito ainda na PL Brasil. Um vídeo por semana, sempre falando do futebol inglês, do English Team, do melhor futebol do mundo. Eu tenho certeza que se você é novo aqui no canal, vai amar e vai continuar de olho no nosso trabalho. Beleza, pessoal? Beijão pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!